Mapas a gente usa o tempo todo. No celular, no carro, eles estão por toda a parte da nossa história. Mas já pararam para pensar no desafio que é criar um mapa? É quase uma tarefa impossível. Hoje, a gente vai mergulhar nessa jornada para entender como a humanidade aprendeu a colocar um planeta inteiro numa simples folha de papel. Parece ser uma pergunta simples, né? Mas, na verdade, por trás dela está um dos maiores quebra-cabeças intelectuais da história. E resolver essa questão, bom, essa é a essência da cartografia, uma verdadeira saga de ciência, de arte e de exploração que a gente vai desvendar agora. Essa busca por uma resposta não começou com satélites ou supercomputadores. Não, ela começou há mais de 2000 anos, com algumas das mentes mais brilhantes da antiguidade que olhavam para o céu e para a Terra em busca de pistas sobre o nosso próprio planeta. E o nosso primeiro grande salto veio lá da Grécia Antiga. Esse é Erastótenes, o guardião da lendária Biblioteca de Alexandria. Sem satélite, sem laser, com apenas uma estaca no chão e uma mente genial, ele fez um dos experimentos mais elegantes de toda a história da ciência. A lógica dele foi pura genialidade. Pensa só, ele notou uma coisa muito curiosa. Ao meio-dia, no solstício de verão, o sol não projetava sombra nenhuma no fundo de um poço na cidade de Siena. Mas, exatamente na mesma hora, em Alexandria, que ficava bem mais ao norte, um obelisco projetava uma sombra bem nítida. Se a Terra fosse plana, isso seria impossível, certo? A única explicação? A superfície do nosso planeta é curva. E com base no ângulo daquela sombra, ele calculou a circunferência da Terra com uma precisão que, para a época, era, nossa, impressionante. Ok, então a Terra é uma esfera. Primeiro problema resolvido, certo? Bom, não exatamente. Para criar um mapa preciso, a pergunta crucial não é se ela é redonda, mas que tipo de redonda ela é. E essa pequena diferença, essa é a primeira grande peça do nosso quebra-cabeça. A imagem de uma esfera perfeita, bonita, né? Mas a realidade é um pouquinho mais amassada. A força da rotação da Terra faz com que ela se alargue no equador e se achate nos polos. O nome técnico para isso é esferoide oblato. Mas, para facilitar, a gente pode imaginar como uma laranja que foi um pouco pressionada de cima para baixo. E essa pequena diferença é de 42 quilômetros. Pode até não parecer muito quando a gente pensa no tamanho do planeta, mas se ignorarmos esses 42 quilômetros, o GPS poderia nos mandar para o lugar errado, voos poderiam errar suas rotas. Nossa, toda a nossa infraestrutura global de localização entraria em colapso. Em cartografia de precisão, cada quilômetro conta, e muito. A verdade é que a forma real da Terra, o que a gente chama de geoide, é ainda mais irregular, sabe? Meio como uma batata, toda moldada pela gravidade. Tentar fazer cálculos com essa forma? Impossível. É por isso que os cartógrafos criaram um modelo matemático mais elegante para aproximar essa bagunça, o elipsoide. É essa forma mais suave e previsível que se torna a base para quase todos os mapas que a gente usa. Então, tá. A gente já tem um modelo preciso da forma da Terra, mas isso só resolve metade do problema. Como é que a gente define um ponto exato nessa superfície toda curva? Onde é o aqui? Para responder isso, precisamos construir uma fundação. Uma fundação invisível, mas absolutamente essencial. E essa base tem nome, Sistema Geodésico. Pensa nele como a fundação de uma casa. Antes de subir as paredes ou colocar o telhado, a gente precisa de uma base sólida, perfeitamente nivelada. Para os mapas, o sistema geodésico é exatamente essa fundação. E essas fundações, claro, evoluem. Aqui no Brasil, por exemplo, o padrão antigo era o SAD 69. Era um sistema ótimo para sua época, mas ele via a Terra a partir de um ponto aqui na superfície. Com a chegada do GPS, a gente precisava de uma visão global. E aí entra o SIRGAS, um sistema geocêntrico. A referência dele é o centro de massa da Terra, o que faz com que ele se alinhe perfeitamente com a rede de satélites que a gente usa todos os dias. Certo, já temos a forma do planeta e uma fundação para medir pontos nele. Agora vem a parte final e talvez a mais conhecida de todas. Como pegar essa imensidão toda e encolher para caber na tela do celular ou numa folha de papel sem perder a proporção? A resposta está numa única palavra mágica. Escala, é isso. A escala é a ponte entre o mundo real e a sua representação no mapa. É a regra que diz exatamente quantas vezes a realidade foi encolhida para caber na nossa mão. Sem escala, um mapa não passa de um desenho bonito. E existem basicamente 3 maneiras de mostrar a escala. A numérica é a linguagem da matemática pura. 1 para 50.000 significa que cada centímetro no mapa representa 50.000 centímetros no mundo real.
A nominal é uma tradução mais direta e amigável. E a gráfica? Bom, essa é a mais visual de todas. A escala gráfica é super útil. Como ela é um desenho, se a gente aumentar ou diminuir o zoom do mapa, a escala gráfica muda junto, mantendo sempre a proporção correta. É como ter uma régua que encolhe e estica com a imagem. Bem prático. A teoria é bem legal, mas o poder da escala parece mesmo na prática. Vamos fazer um pequeno exercício aqui para transformar esses números numa distância de verdade que a gente consegue imaginar? Primeiro passo, a medição. Imagina que a gente pegou uma régua e mediu o comprimento de uma estradinha sinuosa num mapa com escala de 1 para 50.000. No papel, a distância deu exatos 22 centímetros. Agora, um pouco de matemática. A fórmula é bem simples. A distância real é igual ao número da escala, ou seja, 50.000, multiplicado pela distância que a gente mediu no mapa, os 22 centímetros. Então, é só fazer a conta. 50.000 vezes 22. E aqui a mágica da cartografia acontece. O resultado dá 1.100.000 centímetros. Tá, mas o que isso significa? A gente converte para algo que faz mais sentido e descobrimos que aqueles 22 centímetros no papel são, na verdade, 11 quilômetros de estrada no mundo real. Incrível, não é? E é isso que nos leva ao final da nossa jornada. Desde a sombra de uma estaca lá na Grécia Antiga até o GPS no nosso bolso, cada mapa é um monumento à solução de problemas. É o resultado de séculos de ciência para entender a forma do planeta, construir uma fundação global e, finalmente, encolher tudo isso para caber nas nossas mãos. Mas é importante lembrar, todo mapa, por mais perfeito que pareça, é uma simplificação. Ele precisa escolher o que mostrar e, por consequência, o que esconder. Então, da próxima vez que alguém abrir um aplicativo de mapas, vale a pena se perguntar: que história essa versão do mundo está contando? E, mais importante ainda, qual parte da história ela pode estar deixando de fora?